Pronto. Olha só. Todo mundo está acostumado a lidar com gráficos, né? É uma coisa super comum. Você abre as páginas de economia de qualquer revista, qualquer jornal, vai ter sempre um monte de gráficos, né? Bom, digamos que aqui seja o gráfico de uma função. Olhando para o gráfico, já aparece logo, né, uma informação visual muito óbvia, né? Aquela função tem um valor que vai aumentando, aumentando, depois passa por um extremo aqui, né? E aí começa a cair, vai caindo, caindo. São informações óbvias que a gente vê só de olhar no gráfico, né? Agora, gráficos, eles têm algumas informações que ficam ocultas, que a gente não, olhando assim, a gente não vê, mas que podem ser encontradas. Uma delas vai ser uma surpresa para muitos que nunca ouviram falar disso. É assim, imagina aqui, se eu pegar 2 pontos aqui do gráfico, aqui para x igual a A, para x igual a B, então tem um ponto do gráfico aqui e tem um outro ponto aqui. Essa região ficou delimitada aqui, tá vendo? Essa região tem uma área. Aí você diria, bom, tá, toda a região tem uma área, agora e daí? O que isso tem a ver, né? Por incrível que pareça, áreas, assim como essa ou como outras que eu vou mostrar para vocês, elas trazem informações sobre aquela função que está sendo representada no gráfico, sobre aquela situação que o gráfico está representando. Você quer ver um exemplo para lá de simples? Imagina aqui que aqui eu estou marcando o preço unitário de uma mercadoria. E aqui embaixo é a quantidade demandada dessa mercadoria, digamos, semanalmente. Vamos imaginar que X é a demanda semanal de uma determinada mercadoria. Então, olha só, se eu pegar aqui um valor, digamos que aqui fosse 5, esse valor, esse preço, aqui é o preço unitário da mercadoria, tá? Corresponde a uma determinada demanda semanal, digamos que seja de 400 unidades. Então, a ideia, aqui é uma curva de demanda, ela relaciona a quantidade demandada com o correspondente preço que está sendo praticado. Então, lá naquela semana em que o preço foi fixado em 5 o quê? R$5, pronto, por unidade, houve uma demanda de 400 unidades daquele produto. Foram vendidas 400 unidades daquele produto naquela semana. Ou seja, se o preço unitário era 5, se foram vendidas 400 unidades, a receita arrecadada ali foi o preço, né, vezes a quantidade vendida. Então, naquela semana, arrecadou-se R$2.000 na venda desse produto. Ok? Agora, quer ver uma coisa curiosa? Olha esse retângulo aqui. Tá vendo aí? Qual é a área desse retângulo? A área de retângulo é base vezes altura. 400 vezes 5. É exatamente a receita daquela semana. Você está vendo? Como é que uma área tão simples, né? Ela tem relação com o que está sendo representado ali. Olha, tem um exemplo bastante comum que vocês vão ver em breve, né? No semestre que vem, provavelmente. Vocês devem fazer um curso de estatística, né? Possivelmente semestre que vem. Lá na estatística, surgem uns gráficos, umas funções lá. Essas funções são chamadas de densidade de probabilidade. Você tem uma situação. Aí você, analisando aquela situação, você consegue descrever uma certa função que tem um certo gráfico. E aí, digamos que você está observando de um número A até um número B.
essa área aqui, e vocês vão trabalhar com isso lá em estatística, essa área entre a curva e o eixo horizontal vai representar a probabilidade de um certo evento ocorrer. É estranho, né? Mas é muito comum na estatística. Muitas vezes, no cálculo estatístico, você vai encontrar uma probabilidade de um certo evento calculando uma área em um gráfico. Agora, quer ver uma outra situação? Existem muitas aplicações. Uma área, um gráfico, pode ser um indicador econômico. Pode ser uma probabilidade. Desencontrou aqui. Pronto. Olha só, uma coisa típica, um caso típico. Todos vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, em algum noticiário, seja na televisão, na internet, no jornal, sei lá. Há certo momento que vem a notícia assim: a concentração de renda em tal região tem caído muito, ou tem aumentado muito. Ou então coisas assim: em certos países, como a Dinamarca, a concentração de renda é muito baixa, a renda lá é muito distribuída, né? Não é como no Brasil, onde há muita concentração de renda na mão de alguns, né? Ou assim, lá nos estados do Nordeste, a concentração de renda é maior do que a concentração de renda nos estados do Sul. Tem uma análise de concentração de renda que volta e meia surge nos noticiários. Agora, o que ninguém fala é que essa concentração de renda ela é calculada por meio de uma área. É mais um exemplo de área. Olha só, é feita lá uma curva, levando em consideração dados econômicos daquela região que você quer analisar. Aí você traça aqui essa reta, que é uma reta bem específica, e essa área aqui, entre as duas curvas, olha só que curioso, é um indicador de concentração de renda. Essa curva daqui, ela é feita a partir de dados econômicos daquela região, tá? E aí você consegue fazer esse desenho, e se você calcular essa área, você tem a concentração, você tem um indicador da concentração de renda daquele local. Quanto maior a área, maior a concentração de renda. Por isso que eles dizem, lá em tal lugar a concentração de renda é muito maior do que naquele outro. É porque para aquele lugar onde a concentração de renda é maior, ele sabe disso vendo que a área dessa região fica maior. Por exemplo, uma região fica mais gordinha assim, a outra região, digamos, ficaria mais fininha. Olha só. Quando a região ficou mais fininha, sua área diminuiu. Isso significa que ali existe menos concentração de renda. Ali a renda é mais bem distribuída naquela região. Já se você pega uma área grandona assim, faz conta que a área agora é isso tudo. Aí você tem uma situação de uma região onde há muita concentração de renda. Tá? Então, existem muitos exemplos, caiu aqui no chão, existem muitos exemplos onde uma área te dá informações econômicas, informações sociais, ou então probabilidade, e muitos outros tipos de situações, tá? de possibilidades. Por isso, agora, nós vamos parar e estudar um pouco esse problema da área. Nosso problema vai ser algo assim. Primeiro problema que a gente vai analisar. Eu vou imaginar que eu tenho, assim, o gráfico de uma função. Aí, eu tenho aqui um ponto, um x igual a A, um x igual a B, que é o valor da função y. E aqui tem uma região R. O meu problema inicial é calcular a área dessa região. Tá? Esse é o problema básico. Repara que a geometria básica lá do tempo do colégio não vai funcionar bem aqui, né? Porque a geometria básica é para
cálculo de áreas na geometria é para formas geométricas muito bem definidas, né? Você sabe calcular a área de retângulo, de quadrado, de triângulo, de circunferência, né? De círculo. Agora, aqui é uma curva, sei lá, pode ter um formato qualquer. E aí, como é que fica a área da região agora, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Nós vamos ter basicamente duas abordagens. A gente vai ter uma abordagem onde a gente calcula aproximadamente o valor dessa área e vai ter uma segunda abordagem que vai dar um valor exato. Você diria, mas o valor exato da área é sempre melhor. Mas não é para qualquer função, não é para qualquer gráfico como esse aqui que a gente consegue o valor exato. Existem exemplos importantes onde você não consegue, não tem recurso matemático para encontrar o valor exato da área. Então, a gente encontra um valor aproximado. Tá? A própria estatística tem essa questão lá. Tem certos cálculos estatísticos que você não tem como pegar a área exata. Então, você calcula uma área aproximada, vai ter um bom resultado de qualquer forma. Tá? Bom, vamos carregar aqui nossos slides, que lá nos slides a gente vai entender como é que é feito esse negócio. Olha aqui. Então, esse é o problema. A gente quer a área entre uma curva e o eixo X. Vamos lá. Primeira abordagem, cálculo aproximado dessa área. A ideia básica é muito simples. Eu vou aproximar essa região usando retângulos. Essa é a ideia mais básica de todas, a mais simples, a mais básica. Olha só, algo desse tipo assim. Eu tento cobrir a região com retângulos. Bom, você vai olhar para isso aí e vai dizer, pô, cara, mas essa aproximação aí não está boa, não. Esses retângulos não aproximam bem a região, né? Está uma aproximação muito tosca, né? Eu concordo. Mas você pode melhorar isso. Como é que a gente melhoraria essa aproximação, hein? Olha, aumentando o número de triângulos? De retângulos, né? Exatamente. Olha lá, aumentando o número de retângulos. Veja agora, com muito mais retângulos, eles ficam mais fininhos, ficam mais finos, né? E aí aqueles bicos, aquela coisa irregular lá em cima, diminui muito. Repara, tem bicos ali para fora, para dentro, né? Mas aqueles bicos estão muito menores do que estavam aqui. Aqui estava muito tosco, né? Já quando eu aumento, melhora muito. Né? Ainda tem ali naqueles dois primeiros retângulos da esquerda e no último retângulo da direita, ainda tem uns bicos pronunciados, né? Mas nos outros retângulos praticamente sumiram, né? O bico é quase nada, é irrisório, né? Diante de toda a área da região. Mas isso aí pode sempre ser melhorado. Você pode botar mais retângulos ainda. Aumentando cada vez mais o número de retângulos, você vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais fininhos. E aí aqueles bicos vão diminuindo cada vez mais. Né? Esse processo, ó, aqui, cada bicão enorme, aqui já diminuiu muito. Se eu dobrasse aí o número de retângulos, aí os bicos iam ficar miudinhos, né? Somar as áreas dos retângulos é muito fácil. Base vezes altura, várias vezes. Soma as áreas dos retângulos, isso vai me dar uma boa aproximação da área da região. Pegaram a ideia? É claro que eu vou precisar usar muitos retângulos. Só meia dúzia não vai dar certo, porque vão ficar esses bicos muito grandes aí, né? Que nem estava naquele primeiro desenho, olha ele aí. Cada bicão enorme, né? Isso atrapalha muito o cálculo, né? Agora, na verdade, atrapalha menos do que parece. Você olha assim, pô, que coisa tosca, mas, na verdade, não é tão ruim assim. Porque, olha só, você repara que para cada retângulo, olha esse primeiro retângulo da esquerda, tem um bico para fora, mas tem um bico para dentro ali também, né? Tem uma parte da área que ele não cobre.
e tem uma parte dele que está além da área. Então, uma parte meio que compensa mais ou menos com a outra, né? O que ele contou a mais num pedaço compensa mais ou menos com o que ele contou a menos. Entendeu? É claro que essa compensação não é perfeita, nem de longe, mas já diminui bastante o erro. Nesse caso aqui, onde já tem um monte de retângulos e os bicos estão pequenininhos, aqui a compensação já seria muito boa, já ia praticamente sumir o erro. Mas se eu quisesse que o erro ficasse bem pequeno mesmo, era só aumentar o número de retângulos. Perceberam? Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Imaginei aqui, tem um gráfico da função raiz cúbica de x. O gráfico dela é assim, eu fiz um programa que faz gráficos, né? E a curva fica assim. Então, de x igual a 0 até x igual a 1, tem uma área ali. E eu vou encaixar ali embaixo alguns retângulos, né? Porque o nosso problema é qual é a área dessa região aí, dessa região achurada aí, né? Indicada no gráfico, a região R. Olha lá, vamos ver. Repara, primeiro eu botei 10 retângulos encaixados ali, mais ou menos. Igual estavam aqueles retângulos encaixados naquele desenho anterior, né? Algo assim, desse tipo, encaixando uns retângulos ali dentro. Eu já vou já mostrar como é que a gente faz para encaixar esses retângulos. Mas imagina que ali eu fiz um encaixe de retângulos que nem esse que está aí, tá? Olha lá. Então, vamos lá. Com 10 retângulos, somando as áreas de 10 retângulos, que é uma coisa fácil de somar, deu esse valor aí. Esse valor aí é a soma das áreas dos 10 retângulos, que é uma aproximação, ainda não muito precisa, mas é uma aproximação da área da região R. Imagina que ali dentro tem 10 retângulos encaixados. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou radicalizar. Eu vou botar 1000 retângulos. Aí você diria, mas espera aí, 1000 retângulos, você vai ficar até a semana que vem contando, somando a área de retângulos. É claro que os 1000 retângulos, quem coloca aí é o computador, né? Eu usei um programa que vai colocando. Eu digo lá para ele, 1000 retângulos. Ele, numa fração de segundo, ele encaixa 1000 retângulos ali dentro e soma as áreas deles. Olha aí, isso é feito no computador, ninguém vai fazer isso na mão, senão vai enlouquecer, né? Essa aproximação já deve estar muito boa. Você imagina ali naquela área, imagina 1000 retângulos encaixadinhos ali. 1000 retângulos, cada um deles vai estar muito fininho. Vai estar da espessura, talvez menor que a espessura ali do eixo Y. Está vendo ali o eixo Y vertical? Para encaixar 1000 retângulos, mais, talvez metade ou uma terça parte da espessura do eixo Y. Então, eles vão ser muito fininhos. Aqueles biquinhos para fora, para dentro, para lá e para cá, vão praticamente sumir. Essa aproximação deve estar muito boa. Mas eu não parei aí. Já que é o computador que está calculando, então mandei ele botar 1 milhão de retângulos. Olha o que deu. Você está vendo que os valores que a gente está obtendo para a área, né, a soma das áreas dos retângulos, eles estão cada vez mais se estabilizando em 0,75? Dá para perceber? Ó, Sim. a coisa está cada vez mais tendendo para 0,75, né? Então, a gente pode fazer aqui algumas considerações. Primeiro, é muito provável que a área dessa região seja aproximadamente 0,75. Pode ter uns quebrados, mas esses quebrados vão estar bem lá longe, né? Olha aquele 1 milhão de retângulos ali, o que deu. A gente pode até se perguntar, eu vou trocar o aproximado ali, eu vou dizer, será que a área é igual a 0,75? No momento agora, eu não tenho certeza, né? Mas, com certeza, aproximadamente 0,75 é. Tá? E deve ser uma aproximação muito boa. Tá? Então,
na grande maioria dos problemas práticos, se eu não tivesse como calcular exatamente essa área, eu poderia usar esse valor, que daria uma aproximação boa, e que ia funcionar perfeitamente nas análises práticas. Perceberam? Na verdade, essa área daí a gente pode calcular exatamente, tá? E o valor é exatamente esse, tá? Mas isso a gente vai ver mais à frente um tiquinho, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Cadê? Aqui. Olha agora. Botei uma curva ali, né? Uma função quadrática, né? Todo mundo lembra que essa curva é uma parábola, né? Gráfico de uma função de segundo grau, né? É uma parábola. Nesse caso, a parábola toca ali, né? O vértice da parábola toca o eixo x ali em x igual a 2. Aí ficou uma regiãozinha ali. Podia ser uma probabilidade, podia ser um indicador econômico, podia ser qualquer coisa. E aí, eu quero saber que área é essa. Né? Novamente, a mesma coisa. Quero a área da região R. Vamos lá, vamos encaixar retângulos aí. De novo, o computador faz o trabalho. Eu só digito quantos retângulos eu quero e ele me dá a resposta. Vamos lá. Com 10 retângulos, ele deu esse valor. Somou as áreas dos 10, encaixadinhos ali, e deu esse número aí. Vamos aumentar para ver o que acontece. Com 1000 retângulos, olha lá, 2,66666. Está tendendo para algum valor, né? 100 mil retângulos. Olha lá, 2,66666. Caramba, com 100 mil retângulos aí, esse valor deve estar quase o valor exato, né? Porque os retângulos, imagina 100 mil retângulos encaixados aí. Eles vão ser tão fininhos que, possivelmente, se você olhar para um deles, você nem enxerga. Você vai precisar de uma lente de aumento para ver o retângulo, de tão fininho que ele é. Aqueles bicos que naqueles desenhos iniciais apareciam, aí são praticamente invisíveis. São bicos mínimos, uma coisa à toa. Esse valor que está aparecendo aí deve estar quase exato. Esse último valor, né, correspondente a 100 mil retângulos. Olha só. Então, eu posso conjecturar. A área dessa região deve ser mais ou menos isso. Olha lá. Aproximadamente 2,66666. Pode ser até que seja igual a isso. Né? Pode ser, se for igual a 2,666 eternamente, né, a dízima periódica, corresponde a 8/3. Aí fica a pergunta, será que essa área é igual a isso? Bom, a princípio eu não sei se ela é igual, exatamente igual, mas com certeza é quase isso, né? Aproximadamente igual a isso. Né? Pegaram a ideia? A ideia é simples, né? Vamos ver o que nós temos aqui para frente. Não, aqui voltou. Não. Deixa eu ver. Está aqui a ideia, sim, claro. Eu já tinha esquecido desse slide. Olha só. Veja o que está escrito aí, que resume o que a gente falou até agora. Aproximando a região por retângulos, à medida que o número desses retângulos aumenta, a soma de suas áreas aproxima-se do valor da área da região. Você viu lá? Essa é a ideia. Coloca um monte de retângulos ali, encaixadinhos na região, e se você for aumentando o número de retângulos, você vai conseguir fazer uma boa hipótese sobre a área da região, como naquele exemplo. Voltei aqui. Você vê, à medida que a gente foi aumentando o número de retângulos, o valor aproximado foi estabilizando em 2,666666666. Então, essa área é mais ou menos isso. Pode ser exatamente isso, ou aproximadamente isso, mas ela é por aí. Não é muito diferente disso, não. Se for diferente disso, deve ser uma diferença mínima, lá numa casa decimal, lá longe. Tá? Concorda? Ok.
A questão que surge, então, agora, se a ideia está clara, a questão que surge é como é que eu encaixo esses retângulos para garantir que eles ficam bem encaixadinhos aí na região, né? Olha, isso é fácil, quer ver? Vamos carregar mais um grupo de slides que vai nos mostrar como colocar esses retângulos aí. Carregando. Só um minuto. Pronto. Vai. Olha só. Construindo os retângulos. Vamos lá. Olha, imagina que agora essa é a região. Ali é o gráfico da função raiz quadrada de x, desde x igual a 1 até x igual a 7. Olha, para a gente poder enxergar o que a gente está fazendo, eu vou botar apenas 3 retângulos. É claro que uma aproximação com 3 retângulos ainda é uma aproximação muito fraca, né? Eu tinha que usar 1.000, 100.000. Mas, para a gente enxergar a ideia da coisa, né? Para a gente enxergar como é que faz a coisa, eu tenho que botar poucos retângulos para o desenho ficar grande, né? Senão a gente não enxerga nada. Então, eu vou trabalhar só com 3, tá? Mas é só com 3 para você poder enxergar o que a gente faz. Olha lá, olha aí os 3 retângulos. Um amarelo, um azul, um vermelho, né? Olha lá. Olha o primeiro retângulo, o amarelo. Não, olha os 3 retângulos primeiro. Repara, para simplificar a vida, eu coloquei os 3 retângulos com a mesma base. Está vendo? O primeiro retângulo de 1 a 3, o outro de 3 a 5 e o outro de 5 a 7. Todos dois têm base 2. Tinha que ser assim? Não. Isso é uma aproximação. Você faz do jeito que você achar mais simpático. É claro que se bota todo mundo de mesma área, facilita as coisas. Você já sabe, eles vão ter todos área 2, base, né? Não área, base. Eles vão ter todos base 2. Né? Ó, vai de 1 até 7. Se eu encaixar de 1 até 7, são 6 unidades. Né? Se eu encaixar 3 retângulos, cada um vai ter base 2. Né? 3 vezes 2, 6. Né? Claro? Bom, então, primeira coisa, escolher as bases. De preferência, escolhe tudo igual. Se você cismar, pode escolher uma maior, a segunda menor, a terceira, sei lá como. Assim é mais prático, pessoal. Bota tudo igual, enfim, tá? Pronto. Botamos tudo igual. Então, definidas as bases dos retângulos. Segunda coisa que a gente tem que fazer é encontrar as alturas. Com as bases e com as alturas, acabou, né? Retângulo é isso, base vezes altura, fim, né? Então, as bases já estão, todas iguais, tudo valendo 2. Agora, repara, vamos ver essas alturas. Olha o retângulo amarelo ali. O que é a altura dele? A altura dele é o valor da função em x igual a 2. Está vendo lá? Na verdade, ele foi construído com essa ideia. Eu peguei o valor da função em x igual a 2 e usei esse valor como altura. Porque em x igual a 2 é só calcular f de 2. A função está ali, eu calculo f de 2, pronto, já é uma altura de um retângulo, esse que está desenhado aí. E o segundo retângulo, que vai de 3 até 5, o azul, eu usei a mesma ideia. Eu peguei o ponto médio ali da base, que é 4, e calculei f de 4. E usei f de 4 como altura. Esse retângulo foi construído usando f de 4 como altura. O vermelho, mesma coisa. Eu peguei o ponto médio ali da base, a base é de 5 a 7, o ponto médio é o 6, está bem no meio. Aí, usei o valor da função em 6 como altura. E então, construí o retângulo. Viu? Vamos ver as áreas deles. Olha lá, área aproximada, usando 3 retângulos. Primeiro, área do primeiro retângulo. Apareceram uns valores ali, que são os valores da função, mas eles vão sumir, que eles não mantiveram. Não liga, não. Olha só. A área do primeiro retângulo. Altura, f de 2, vezes a base. Né? Segundo retângulo, ó, sumiram os valores ali, isso foi falha na transparência, aqueles valores eram para se manter, né? Mas sumiram, não liga, não. Olha só. Segundo retângulo. Altura, f de 4 vezes base 2.
Terceiro retângulo, altura f de 6 vezes base 2. Pronto. Está aí a soma das áreas dos 3 retângulos. Agora é só calcular. f de 2, primeiro retângulo, f é raiz de x, f de x é raiz de x. Está aí, né? Então, f de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2. Segundo retângulo, f de x, raiz de x, vai ficar raiz de 4 vezes 2. Terceiro retângulo, raiz de 6 vezes 2. Agora é só fazer a conta, né? Aí, fazendo a conta com esses 3 valores, raiz de 2, raiz de 4, raiz de 6, na calculadora, para pegar raiz de 6, raiz de 2 na calculadora, né? Raiz de 4, todo mundo sabe, mas raiz de 2, raiz de 6, dá uns quebrados, né? Então, vai na calculadora e deu isso aí. Aproximadamente, né? Porque dá um monte de casa decimal, cortei as decimais, aproximadamente 11,72. Seria um valor aproximado dessa área. Percebeu como é simples? A ideia é muito simples, não tem mistério aqui não. Eu quero a área, eu vou encaixando os retângulos. Como é que eu encaixei? Coloquei todos com a mesma base. Aí é só ver qual é o intervalo, vai de 1 até 7. Tem 6 unidades ali. Se eu quiser colocar 10 retângulos de mesma base em 6 unidades, vai ser 6 dividido por 10, 0,6 a base de cada retângulo. Né? E assim por diante. O computador faz esse cálculo para a gente. Né? Aqui a gente está só entendendo o que o computador faz. Né? Agora, olha só, a altura, eu peguei o ponto médio de cada base. Tinha que ser o ponto médio? Não. Podia ser qualquer ponto que você gostasse mais. A aproximação é sua, você aproxima do jeito que você quiser. É aproximação. A aproximação não tem aquela coisa, tem que ser assim. Aproximação é um negócio aproximado. Né? Então, eu vou botar meu ponto um pouco mais para cá, e o outro diz, mas eu quero meu ponto mais para lá. Tudo bem, não tem problema. Por praticidade, eu usei ponto médio. Ponto médio, ponto médio, ponto médio. Pronto, para não ficar esquentando, para ter um padrão, que aí fica até mais fácil de fazer as contas, né? Um padrão estabelecido. Né? Olha lá. Então, estipulei as bases, peguei os pontos médios, cada ponto médio deu uma altura. Acabou. Fim. Está feito. Agora, esse exemplo é curioso, porque a gente, olhando assim de cara, imagina que essa aproximação está horrorosa, né? Mas não está, não. Essa aproximação é até uma aproximação razoável. Quer ver? Olha o desenho ali. Repara que os bicos para fora e para dentro, né? Eles se compensam, mais ou menos se compensam, eles são parecidos. Olha aquele primeiro retângulo, amarelo. Tem um bicão para fora e em cima dele tem um bico branco para dentro, né, que ele não atingiu. Mas você vê que aquele espaço branco em cima do retângulo amarelo que ele não atingiu é mais ou menos aquele bico amarelo para fora. Você vê? O que ele contou a mais compensa com o que ele contou a menos. Compensa mais ou menos, né? Mas dá uma certa compensação. O mesmo com o azul, o mesmo com o vermelho. E, no final, o erro não é muito grande. Eu vou até mostrar para vocês aqui. O erro dessa aproximação foi de 0,34%. Um erro menor que 0,5%. É um erro bem razoável, né? Bem pequeno, né? Para uma aproximação com apenas 3 retângulos. Né? Imagina que eu usasse 1000 retângulos. O erro ia ser quase nada, o erro ia sumir, evaporar. Né? Tá vendo? Então, muitas vezes acontece isso, dá essa compensação entre o que sobra e o que falta, aí acaba que a aproximação até que fica, mesmo com poucos retângulos, ela acaba ficando boa. Ou, pelo menos, não tão ruim. Né? Tá? Eu pude calcular o erro exato aqui, o erro da aproximação, porque eu sei o valor exato dessa área. Tá? E a gente vai ter como calcular, logo, vocês vão saber calcular o valor exato dessa área. Tá? Agora, o que eu falei logo lá no início, tem áreas que a gente não tem instrumento matemático para calcular. Elas têm um formato, elas fazem uma curva esquisita que não consegue calcular matematicamente, assim, valor exato. Só consegue
valor aproximado, usando os retângulos, ou usando outras figuras geométricas, também pode. Os retângulos são o mais básicos de tudo, tá? Mas acontece muito isso. Lá na estatística, eles têm esse problema. Uma das integrais mais importantes lá da estatística, onde eles calculam muitas probabilidades com essa integral, com essa função, né, com essa área, e não dá, não tem como calcular aquilo exato. É sempre cálculo aproximado, tá? Consegue-se aproximações muito boas e que funcionam perfeitamente, mas é tudo aproximado, é tudo somando pedacinho de área, vai divide um monte de pedacinho e vai somando. Quem faz o trabalho é o computador, né? Aqui a gente está só vendo a ideia, né? Mas quem vai fazer as contas é o computador, você não vai somar 100 mil retângulos, né? Senão você vai ficar um mês fazendo contas, tá? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos uns exemplos aqui. Olha esse exemplo. Tem uma curva, botei aí 3 pontos nessa curva. E essa curva, eu não sei nem que curva é essa. Como é que é? Não sabe nem que curva é essa? Isso é comum. Às vezes, por exemplo, num trabalho estatístico, você quer descobrir probabilidades, percentagens, coisas desse tipo. Você vai colher amostras, vai para a rua fazer entrevistas, vai observar algum fenômeno, vai recolher dados econômicos. Então, você vai recolhendo dados avulsos. Esses dados que você recolheu, você pode marcar num gráfico. Aí vão dando pontos num gráfico. Você pode até imaginar uma curva passando por esses pontos. Mas que curva é essa? Na verdade, você não sabe, porque o que você encontrou foi pontos isolados. Esses pontos foram encontrados um a um. Você foi na rua ou pegou algumas informações lá do IBGE, aí viu, até tantos anos de idade, a renda média do brasileiro é tanto, aí marca o ponto no gráfico. Até 30 anos, até 40, e vai marcando pontos no gráfico, vai fazendo um gráfico. Aí você vai marcando pontos, sai uma curva. Agora, que curva é essa? Não tenho a menor ideia, né? Então, estou imaginando que esse problema é alguma coisa desse tipo. Repara. Haviam vários pontos encontrados, e aí, ligando esses pontos, você viu que, olha, dá uma curva mais ou menos assim. Tá? E vamos imaginar que você só confia mesmo nesses 3 valores que estão aí. Para um certo x ali entre 10 e 20, a função vale 8. Para um outro x entre 20 e 30, a função vale 10. E para um terceiro valor entre 30 e 40, a função vale 11. Tá? É claro que, na prática, só 3 valores não adianta nada. Né? Na prática, você tem que ter pelo menos uns 50, 100, 200, né? 1000, né? 1000 pontos da curva. Né? Mas aqui é aquela história. Para a gente poder fazer as contas e poder enxergar, né? Eu estou imaginando poucos pontos. Tá? Faz de conta que você só tem esses 3 pontos. Então, olha lá. O primeiro x eu vou chamar de x1, o segundo de x2 e o terceiro de x3. Olha lá. E aí eu coloquei, ainda não chamei de x1, x2, x3, mas coloquei os retângulos. Como eu só tinha 3 valores, eu só tinha 3 alturas para retângulos. Eu só tinha o 8, 10 e o 11. Só tinha 3 pontos. Se eu tivesse 10 pontos, eu poderia ter 10 alturas, né? Mas aí só tinha esses 3 pontos. Então, eu tive que aproveitá-los. Aproveitei cada um deles como altura de um retângulo. E aí, esse retângulo bate lá na curva. Né? Eu tenho que aproveitar um valor da função que é para o retângulo cortar lá na curva. Tá? Se eu botar uma altura maluca qualquer, o retângulo pode ficar lá embaixo ou lá em cima. Né? Eu quero um retângulo que corte a curva. Né? Então, eu uso um valor da função e usei o que tinha. Só tinha esses 3, deu 3 retângulos. Está vendo lá? As bases, eu escolhi todas iguais. É sempre assim. Você vai escolher as bases, vai escolher as alturas. Botei 3 bases iguais, que aí ficou fácil, né? De 10 até 20, de 20 até 30, de 30 até 40. Aí as bases têm 10 unidades de comprimento cada uma, né?
e aproveitei aqueles valores que tinha como altura. Só tinha esses 3 valores, só tem 3 alturas, só tem 3 retângulos. Tá? Também aqui, se botasse 50 retângulos, ninguém ia enxergar nada, né? Ia ficar tudo tão fininho, né? Então, a gente já bota poucos de propósito. Né? Então, vamos lá. Agora é só fazer a aproximação. Eu quero aquela área. A área era essa, né? Essa era a área. Né? Agora, a aproximação vai ser essa, pelos retângulos. Né? Esses retângulos vão dar um erro razoável. Né? Você vê que os bicos aí não compensam muito bem, não. Repara esse primeiro retângulo da esquerda, né? Repara que ele tem um bico enorme para fora, né? E um bico pequenininho para dentro, né? Ele não está compensando muito bem, né? Mas é aquela história, isso é só um exemplo, né? Com poucos pontos, né? Na prática, você teria uns 100 pontos aí a coisa ia ficar muito melhor, né? Teria 100 retângulos menorzinhos e tal, tal, tal. Bom, vamos lá. Mas lembra, ó, eu queria essa área. Estou fazendo essa aproximação. Olha lá. Então, tá. Vamos botar nome ali para aqueles pontos. Olha lá, viu lá? X1, X2, X3, tá? Só para a gente poder escrever o que está fazendo. Então, área aproximada. Primeiro retângulo, altura f de x1 vezes base 10. Né? Mais segundo retângulo, né? Vindo da esquerda para a direita. Segundo retângulo, altura f de x2 vezes base 10. Terceiro retângulo, f de x3 vezes base 10. Viu lá? Então, f de x1, f de x2, f de x3 estão dados, né? 8, 10 e 11. É só substituir lá. 8 vezes 10, mais 10 vezes 10, mais 11 vezes 10. Acabou. 290. É a aproximação, que nesse caso está muito boa, não. Mas poderia melhorar muito se a gente tivesse 100 retângulos, né? Tá? Mas com 3, essa não fica boa, não, porque você viu ali os bicos não estão se compensando bem, né? Principalmente aquele primeiro retângulo da esquerda. Está muito desproporcional o bico para fora e o bico para dentro, né? Provavelmente a área real é menor que esse 290 que saiu aí. Ela deve ser um pouco menor. Pode ser um 280 e qualquer coisa, 283, 285, por aí. Ela deve ser alguma coisa assim. 280 e um quebrado. Né? 285, por exemplo, deve ser um valor melhor para essa área. Tá? Mas essa é a ideia, fazer uma conta desse tipo. É claro que a gente espera ter 1.000 pontos, 500 pontos, 200 pontos, e o computador vai obter uma aproximação bacana para a gente. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó, esse é para vocês. Vamos lá, gente. Tem uma curva aí, mesma situação, nem sei que função é essa. Eu, experimentalmente, consegui encontrar 3 pontos e eu queria essa área, que vai de 5, de x igual a 5 até x igual a 35. Então, tá aí. Calcule uma aproximação para a área indicada. Esse é para vocês, pessoal. Vou dar um minutinho para vocês fazerem, enquanto eu reproduzo esse desenho no quadro, depois eu resolvo no quadro. Encaixa aí os retângulos que der para encaixar e vê o que você consegue. Vai lá, pessoal. E aí, encaixaram os retângulos?
E aí, pessoal? Quando acabar, me avisa. Opa, vocês me veem aí, né? Desenhando aqui. Estou fazendo o desenho com a régua para ver se fica bacaninha. Não fica tudo maluco. 29. Pronto. Está ali. É só subir aqui. E aí, gente? Acharam aí? Sim ou não? Ninguém me responde? Estão respondendo no chat também, não. Ainda não, professor. Oi? Não entendi. O que você falou? Ainda não. Ainda não, tá bom. Mas está fazendo? Sim. Tá. Tentando. Vai lá, gente. Então, repara. Você tem 3 valores da função. Dá para encaixar Professor, aí. Oi? não dá para ver o que está escrito no quadro. Não, o quadro eu só vou mostrar depois. Eu estou com o desenho aí na frente. O quadro até agora eu só fiz copiei esse desenho. Tá? Ainda não tem nada escrito no quadro, só a cópia desse desenho. Quer ver? Vou passar para lá. Vamos voltar para o quadro. Aí, o quadro é o desenho. O que eu fiz agora foi imitar esse desenho. Ah, ok. Pensei que o senhor estava explicando lá. Não, estava só copiando o desenho para o quadro para depois poder explicar no quadro, né? Só isso. Professor, depois o senhor pode voltar ao exemplo anterior, porque eu estava copiando, mas só para me tirar print e depois terminar de copiar. Tá bom. Volto logo até agora. O exemplo anterior. Espera aqui, construir os retângulos. Você queria tirar print de alguma tela específica antes? Ó, aqui já dá. Isso, é mais para frente. Tá, aqui já até dá. É o exercício do X1. Tá, vamos lá. Esse aqui? Isso. Pronto, tá aí. Pronto, obrigada, professor. Mais alguma? Não. Não, era só isso mesmo. Tá bom. Deixa eu ver se eu botei tudo lá. Botei. Tá. Então, gente, posso fazer ou vocês querem tentar um pouco mais? Eu já terminei, professor, só não sei se está certo. Tá bom. Então, eu vou fazer lá. Vamos ver. Olha só. Vou encaixar em uns retângulos. Primeira coisa, escolher as bases. Mas quantos retângulos eu vou pôr? Gente, eu só tenho 3 alturas, né? Se eu não tenho, eu não sei esses outros valores. Qual o valor da função para esse x aqui? Sei lá, esse comprimento, ou sei lá quanto dá. Para outro x qualquer, eu não tenho. Eu só tenho esses 3 valores da função. Então, eu estou condenado a usar esses 3 valores como altura, né? Então, eu vou ter 3 retângulos de 5 até 35. Eu tenho 30 unidades aqui. 3 retângulos, cada um deles com base 10. Ó, um até 15, vai subir um aqui. Um até 25 e o outro de 25 até 35. Vamos lá?
Então, vamos fazer o primeiro retângulo. Esta vai ser a altura dele. Então, o retângulo vai passar aqui. Tá? Aí, olha lá. Está feito. Primeiro retângulo. Segundo retângulo, daqui até aqui. 15 até 25. Vê lá? A altura dele vai ser essa. Então, ele vai pegar aqui assim. Tá vendo? Aí eu subo até chegar lá naquela altura. Ó, vou subindo. Cheguei lá. Vou subindo. Cheguei lá. Olha o segundo retângulo aí. Tá vendo? Ó, aqui sobrou um bico, aqui faltou um bico. Esses dois até que no desenho estão se compensando, né? Esse aqui ficou bem parecido com esse. Aqui já não deu compensação, não. Tá vendo que aqui o bicão grande sobrando e aqui tem um bico pequenininho, né? Esses dois aqui não compensaram bem, não. Bom, não faz mal. Vamos fazer o último retângulo. A altura dele tem que ser esse valor, porque eu não tenho outro valor de função. Então, a altura dele está aqui. Ele vai ficar aqui assim. Ó, subo até lá. Pronto. Olha os 3 retângulos aí. Esse também compensou mal a dessa, né? Olha, mas até que vai, de certa maneira, até que eles vão se equilibrar. E olha lá. Aqui, não, todos os dois estão ruins. Não, até que tem uma coisa. Olha só, aqui ele contou essa áreazinha a mais, né? E essa aqui, mais ou menos, equilibra com essa, que o outro contou a menos, tá vendo? Porque esse bico aqui era da área original e não entrou nesse retângulo. E aqui, nesse retângulo, ele botou um bico que não fazia parte da área original. A área original era entre a curva e o eixo X, né? A área original era... Deixa eu pegar uma outra aqui. A área original era daqui para baixo, era assim. Essa era a área original, né? Aqui. Você vê que aqui, nesse segundo retângulo, ele pegou a mais um pedação, né? E não pegou essa tripinha que ficou ali em cima, né? Esse aqui pegou a mais um pedaço. E não pegou esse pedação ali para cima, tá vendo? Ficou faltando pegar um pedaço enorme. É claro, com poucos retângulos, fica muito tosco, né? Isso, na prática, é feito com pelo menos 1000, né? 1000, 100 mil. Né? O computador faz isso com uma fração de segundo. Ele soma esses 100 mil retângulos assim. Piscou, está feito. Está vendo lá? A área é essa que está pretinha, assim, toda assim, tortinha. E o que vai sair, que a gente vai calcular, é a soma das áreas dos retângulos. De certa maneira, esse branco aqui compensa com esse daqui. Esse daqui compensa mais ou menos com aquele de lá, e esse aqui compensa com esse aqui, tá vendo? Então, até que compensou mais ou menos. Né? Lembra o galho. Vamos lá. Área. Primeiro retângulo. Altura. Epa, não peguei os valores. Quais eram os valores? Alguém tem aí os valores para me dar? Tinha os valores aqui. É 3, 6,4 e 10, se eu não me engano. Obrigado. 3, 6,4 e 10. Tá. E aqui eu chamei x1, x2, x3. Pronto. Aí, Professor, esses também têm valores, se eu não me engano. x1, x2, x3? Ah, tinha valor sim. Alguém sabe? Eu acho que aqui era 10, aqui era bem no meio. É 10, 22 Outro. e 29. Isso. 10, 22, 29. Tá bom. Então, tá tudo aí. Então, vamos lá. Primeiro retângulo. Altura, o F de 10. E a base é 10. Todos eles têm base 10. Segundo retângulo. Altura, o valor da função aqui em 22. É F de 22. E a base é 10.
Terceiro retângulo. A altura está aqui. É o F de 29. E a base, 10 novamente. Pronto, está aí. Área, quer dizer, área aproximada, né? Isso é só uma aproximação. Na próxima aula, na terça-feira, a gente vai ver como calcular essas áreas exatamente. Mas agora é aquela história. Quando dá, né? Porque nem sempre é possível calcular a área exata. Não há instrumento matemático para calcular algumas dessas áreas exatamente. Mas, por exemplo, muitas se conseguem. Essa aqui não tinha nem como, né? Porque a gente não sabe a função. A ideia é que eram dados obtidos, sei lá, ponto a ponto, né? Observando alguma situação ou fazendo medidas, né? O cara vai lá, mede, conta, calcula, consulta tabelas, e aí vai obtendo pontos de uma curva que ele nem sabe que função é essa. Ele acha uma curva, vai dando uma curva aí porque ele foi ligando os pontos, aí deu uma curva, né? Mas ele não sabe que curva é essa, né? Não sabe nem exatamente qual é esse formato, né? Bom, vamos lá. F de 10 era 3. 3 vezes 10. F de 22, 6,4 vezes 10. Mais F de 29, 10 vezes 10. É isso? 10. Pronto, agora é só 30 mais 64, 94, mais 100. Então, era isso, vai dar 194. Pronto. Aí. Um valor aproximado, né? Tá? Tranquilo? Posso tirar esse exemplo daí? Eu vou colocar... Bom, dá para escrever o próximo exemplo aqui. Ó. Encontre um valor aproximado. Nem sabe escrever tudo isso, né? Mas já sabe que era para achar isso mesmo, né? Mas tudo bem. Quanto valor, né? Da área. Vou deixar um espaço aqui que eu vou fazer o desenho aqui. Da área indicada na figura. Pronto. E eu vou botar, a figura vai entrar aqui do lado. Vou botar uma função bem tranquila, que poderia ser a função 1 sobre x. Aqui, digamos, aqui é x igual a 1. Aqui é x igual a... Epa! Se 1 aqui, o 2 seria aqui. Esse desenho está muito apertado, vai ter que abrir esse desenho, senão não cabe. Peraí. Deixa eu abrir mais o desenho. Digamos que aqui seja 1, o 2 vai ficar ali. 2. Pronto. Então, está aqui. É de 1 até 2. Tem uma região aqui. Tá vendo? Essa é a função f de x igual a 1 sobre x. Vocês me encaixariam aqui 5 retângulos e somariam a área desses 5 retângulos? É uma conta rápida. 5 retângulos. Claro, o ideal seria usar 500, né? Mas vamos ser realistas, né? E agora aqui, vamos usar 5 retângulos encaixadinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. De preferência, todos com a mesma base. E para facilitar as contas, a vida, o controle todo, use esse ponto de referência que você usa para achar a altura que você vai usar para o retângulo. Considere esses pontos o ponto médio de cada base, né? Já que aqui está tudo por sua conta, você vai escolher. O mais prático, em geral, é assim. Bases iguais,
pontos de referência para o cálculo das alturas no ponto médio de cada base. Vai lá, gente. Vocês vão ter que fazer um desenho maior, né? Um desenho pequenininho assim, você não vai conseguir nunca enxergar o negócio, né? Eu vou apagar aqui e fazer um desenho grande. Tudo bem aí? Para vocês, hein? Enquanto isso, eu vou apagando e vou desenhando maior. Tá? Não é isso. Encaixaram as bases? Ó, de 1 até 2. Eu vou encaixar 5 bases. Então, o primeiro retângulo começa em 1, termina em que valor aqui? Hein? É 1.2. É, 1.2. Aí o segundo vai até 1.4. 1.4. E assim por diante. Cada retângulo vai ter 0,2 de base, né? Para encaixar 5 de 1 até 2, né? 1.6, 1.8, 2.0. Está ali. Né? Aqui 1.0. Pronto. Então, aí, as bases. Digamos que a curva vai passar mais ou menos por aqui assim. Não. O ponto de referência para as alturas, ponto médio de cada base, né? Então, aqui, na primeira altura, que ponto médio é esse? Vou botar aqui assim para baixo, né? Porque senão... É o 1.1. 1.1. Esse aqui, né? E assim por diante, né? Entre 1.2 e 1.4, eu vou encaixar o ponto 1.3. Né?
aqui. Aqui, entre 1,4 e 1,6, vai ter 1,5. Vendo? Esse aqui, né? Esse aqui, esse aqui, e assim por diante, né? Aqui vai ser 1,7, na outra 1,9, né? 1,7, né? Aqui, aqui, e 1,9 bem aqui. Esses vermelhinhos aí são os pontos base para cálculo das alturas, né? Vai lá, gente. Então, continua vocês aí. Monta os retângulos. Para montar os retângulos, primeira coisa é escolher a base. Segunda coisa é fazer a altura. Olha lá, quer ver? Eu vou botar a altura aqui. Ele vai subir o primeiro retângulo aqui, da esquerda para a direita. Subindo em 1,1. Eu venho aqui e marco. Olha lá. Pronto. Olha a altura aí do primeiro retângulo. Está aqui. Tem essa base e essa altura. Aí é só construir, retângulo para aquela base, para aquela altura. E assim por diante. Olha o segundo retângulo. Eu venho aqui e traço a altura dele. O ponto de referência era aquele. Então, é só chegar aqui. Pronto. Olha o segundo aqui. Segunda altura. E por aí vai. Vai marcando as 5 alturas. Viu lá? Olha lá. No 1,5, vou marcar mais uma altura. E assim por diante. Essa é a altura do terceiro retângulo. Altura do quarto retângulo. Está ali. E agora aqui a altura do último retângulo. Pronto. Olha lá. Então, aí as 5 alturas. Agora tem as 5 bases. É só desenhar os retângulos, calcular suas áreas e fim. Somar tudo, né? Claro? E aí, está saindo aí? Estão fazendo, gente? Estou esperando vocês fazerem. Se quiser, né, na verdade, não precisa nem desenhar os retângulos, né? Se eu já tenho base e altura, base e altura, base e altura, é só fazer as contas, né? Não precisa nem desenhar, né? Mas eu vou desenhar aqui, só eu peço que vocês desenhem também, só para ficar tudo bem claro, né? Mas, na verdade, não precisa nem desenhar, né? O que você precisa é base e altura, mais nada, né?
Ó, eu vou desenhar o primeiro retângulo ali, o da esquerda. Primeiro da esquerda, né? Ó, a altura, a base dele está aqui, daqui até aqui, né? E a altura é essa. Então, vai passar um negócio aqui assim. Né? A base superior dele vai ficar por ali. Agora eu vou subir os lados. Ó, subiu aqui. Vai subir lá na frente. Pronto. Olha o primeiro retângulo aí. Eu usei aquela base, usei aquela altura. Não está lá muito vertical, né? Mas dá para enganar. Tá? Segundo retângulo. A altura dele está aqui. Então, ele vai pegar assim. Aí, eu vou subir aqui. Vê se está certo lá, os dois primeiros. Estou respeitando a base e a altura, né? Eu tomo como referência a base e a altura. E assim por diante. Viram? Professor, eu acabei de terminar aqui, mas eu não sei se está certo. Você já tem o resultado aí? Não, a conta, o resultado eu não tenho, não. Eu vou acabar de desenhar aqui os retângulos para a gente poder ir para os cálculos. Olha só. Aqui agora, vai pegar aqui assim, né? E vou subir a lateral dele. Tá? Terceiro retângulo. Quarto retângulo. Passa aqui. E aqui. Apesar da régua, eles não estão nenhuma maravilha, né? Mas sem a régua, eles iam ficar bem piores. E o quinto retângulo está aqui. Pronto. Pronto. Então, aí, 5 retângulos. Esse quinto meio tortinho. Eles vão aproximar aquela área. A área era entre a curva e o eixo X, daqui até aqui, né? Ou seja, não tinha esses bicos para fora, nem esses bicos para dentro, né? A área era assim, redondinha, né? Até aqui, né? Mas a aproximação é essa. Mais que 5 retângulos ficava inviável para a gente fazer, né? Então, olha lá. Isso deve dar 2,69 por aí. Foi isso que você achou? Quem calculou? Chegou a algum número perto de 2,69? Perto disso? Sim ou não? Bom, vamos ver. Olha só. Área aproximada, então. Primeiro retângulo. A altura é f de 1,1. Né? Esse 1,1 foi o ponto de referência para a base. A base de todos é a mesma coisa, 0,2. Né? Mas, segundo retângulo, construindo com a altura aqui no ponto 1,3. Né? Então, f de 1,3 vezes 0,2. Terceiro retângulo. A altura dele foi construída aqui em cima de 1,5, tá? Aqui vermelhinha. Então, é f de 1,5 vezes 0,2. 1, 2, 3. Quarto retângulo. Está aqui. Altura construída em cima de 1,7, né? Olha lá. F de 1,7 vezes 0,2. Mais, vou colocar aqui embaixo, o último.
Olha lá. O quinto retângulo foi construído a partir de 1,9. A altura dele é f de 1,9. A base, tudo igual, 0,2. Está aí. Né? Agora é só fazer as contas. F de x é 1 sobre x. Então, isso vai dar. Esse 0,2 eu posso até colocar em evidência, né? Já que ele aparece em todos os produtos, né? Em todas as parcelas, né? É uma vantagem até de usar a mesma base em todos, né? Na hora de escrever, você pode botar essa base em evidência, né? Ó, 0,2 que multiplica f de 1,1. F de x é 1 sobre x. 1 sobre 1,1 mais f de 1,3. Olha o f de x aqui. 1 sobre 1,3 mais f de 1,5. Aqui. 1 sobre 1,5 mais f de 1,7. 1 sobre 1,7 mais f de 1,9. 1 sobre 1,9. Pronto. Essa é a conta. Tá? Alguém fez essa conta na calculadora? Alguém tem uma calculadora aí à mão? Eu estou sem calculadora aqui, tem a calculadora do computador. Eu não queria mexer no computador para bagunçar ali nosso sistema ali. Professor, o meu se aproximou de 1. Não sei se alguém puder confirmar aí, se deu a mesma coisa. 1? A conta é essa? Sim, o meu ficou próximo de 1. Próximo de 1? Não, isso não dá perto de 1, não. O meu ficou próximo de 0,7. Também não. Vocês têm alguma conta errada aí, gente. Professor, o meu ficou 0,69. É aproximadamente 0,7. Ah, 0,69, tá certo. É em torno disso. É aproximadamente. Exatamente, foi o que eu falei. Ficou aproximadamente 0,692 o meu. Mas Isso. eu aproximei para 0,7. Com duas casas, 0, era isso que tinha que dar. Isso. Aproximadamente 0,69. Quem chegou perto disso, chegou bem. Tá? Agora, aqui é só fazer conta, né? Claro que alguém pode ter achado resultados diferentes, né? Você tem que ver se a indicação é a mesma. Se a indicação é a mesma, na hora de fazer a conta, você trocou algum númerozinho, fez alguma coisinha errada, né? Aí é bobagem, né? Continha, né? Agora, tem que ser uma expressão como essa, né? 0,2 vezes essa soma, né? Vai dar em torno de 0,69. É isso. Eu estava falando 2,69 no início, não tem 2, não, é 0,69 o resultado final. Quer dizer, aproximadamente, né? Aproximadamente 0,69. Você pode achar uns quebradinhos aqui e tal, né? Mas arredondando para duas casas decimais, ficaria em 0,69. Mas alguém chegou perto? Alguém chegou a 0,7 e bateu perto. Aí foi algum erro de... Não é erro, foi algum arredondamento aqui que levou para 0,7. Está certo também, né? Sim, eu só falei 0,7 porque a Graziele falou que tinha dado aproximadamente 1. Aí eu falei aproximadamente 0,7, mas ficou 0,69 mesmo, igual do Muralha. Ah, era o 0,69 mesmo, né? É isso mesmo. É 0,69. Se alguém quiser arredondar mais ainda, pode arredondar para 0,7, né? Mas aqui está um arredondamento bom, tá? Ok? Como é que estamos aí? Olha só, alguma pergunta? Tá. Deixa eu ver aqui. Nós estamos já com... Não tem muito tempo mais. Eu vou deixar... Lá na página tem a lista 1, lista 2 e lista 3. Essas duas aqui a gente já cobriu, né? Agora seria a lista 3. Só que a lista 3 que está lá na página, na verdade, ela vai ser a lista 4. Eu vou entrar agora, quando eu fechar a aula aqui com vocês, eu vou subir uma lista 3. A lista 3 é uma lista curtinha, só sobre essas coisas aqui. Aí você pode fazer ela inteira, tá? Não precisa especificar, exercício tal, exercício tal. Lista 3 é a que vai entrar, não é a que está lá, não, tá?
Porque se você... Peraí, vamos marcar 1 hora para você saber. A partir, já são 6h15 praticamente. Mais uma... A partir de 8 horas ela está lá, com certeza, tá? A lista 3 de verdade. A que está lá, na verdade, vai mudar para a lista 4. Se você for olhar lá, na lista que está lá, você vai ver que ele já manda calcular umas áreas sem falar em aproximação. Já é para calcular exato mesmo. Ele não usa a palavra exata, mas ele fala só, calcule a área. Tá? Aí já não é mais nosso caso. E não é uma lista curtinha, é uma lista grande que a gente vai usar em várias aulas. Professor, A 3 de verdade vai ser uma lista curtinha só para a aula de hoje. Fala. desculpa te cortar. Provavelmente você já falou sobre isso nas primeiras aulas, mas as listas, elas são para a gente treinar os exercícios dados em aula, certo? Isso. Ou é para entregar? Não é para entregar Não? nada. Pelo menos até nenhuma dessas aí vai ser para entregar, tá? Certo. Muito Quando eu obrigado. coloque uma, essa é para entregar, mas aí eu falo, essa lista aí é para vocês me entregarem lá até dia tal, tá? Posso falar. Entendi. Obrigado. Nada. Semana que vem, no início, logo na primeira aula, na terça-feira, eu vou trazer data de prova, esse negócio tudo certinho, nosso calendário finalizado, tá? Mais alguma pergunta, alguém? Professor, eu tenho. É mais sobre como é que é a prova do Senhor, que eu já estou com esse medo, assim, digamos assim. Não, a prova, olha, gente, a prova vai ser exatamente do mesmo estilo, mesmo tipo de coisa que a gente faz em sala e nas listas de exercício. Se você entende o que a gente faz em sala, se você fez as listas de exercício, compreende as listas de exercício, a prova é por aí. Não vai ter nada diferente, nem mais difícil, nem mais esquisito. Não vai ter nada assim para surpreender ninguém, para pegar ninguém de surpresa, para dar uma rasteira, nada disso. Não tem pegadinha, não tem nada disso. É como a gente... exercícios desse tipo, dos que a gente faz aqui e dos que vão estar na lista. Só isso. Na lista. Entendi. Mas o senhor costuma fazer prova objetiva ou subjetiva? Espera aí, não entendi. Como assim? A prova do senhor é objetiva ou subjetiva? De escrever, colocar o cálculo lá certinho? É para calcular mesmo. A prova... Olha, uma parte das questões, pelo menos, elas estão para vocês entregarem um desenvolvimento, tá? Para desenvolver, fazer, mostrar, tá? Pode ter questões assim só para dar a resposta, mas a maior parte das questões, ou pelo menos uma parte delas, é para desenvolver mesmo, sabe? Igual a gente resolveu aqui, você resolve lá na hora, né? Tá? Me mostra depois a resolução, tá? Respondi o que você perguntou? Mais uma pergunta em relação à prova. O senhor faz a prova em horário de aula ou você disponibiliza por 24 ou 48 horas? Depende do tipo de prova, tá? Tem prova que é para fazer ali no horário da aula mesmo, ou um pouco ampliado, né? Por exemplo, uma prova pelo AVA, com todos aqueles recursos do AVA, ela pode ser, ela precisa ter um horário mais longo, né? Assim, tipo um dia ou várias horas. Uma prova mais simples, assim, de resolva esses 3 problemas aí, esses 4 exercícios, ela pode ser, assim, um horário de aula talvez um pouco ampliado, né? Assim, dá mais... A aula é 1h40, dá 2 horas. Depende da prova, né? Tem provas que são curtas, são rápidas, tem provas que são longas, né? Tá? Mas a minha ideia é uma prova que seja rápida, que dê para fazer numa 1h40, e eu dou mais um tempo maior para vocês. Tá? Por aí. Mas não tá, isso eu não defini bem ainda não. Mas não tem nada para... Não tem pegadinha, não tem nada para ferrar ninguém. Tá? Não tem nada disso. É normal, é tipo aula. Isso aí. Mais alguma pergunta? Essa eu não respondi muito precisamente, né? Mas que isso não está muito bem amarrado, não. Mais alguma pergunta, gente? Então... Professor, eu tive uma dificuldade na questão 5 da lista 2, não sei se o senhor pode falar sobre ela. Posso. Questão 5 da lista 2. Qual é a questão 5 da lista 2? Eu posso caçar ela aqui. Então, é o quê? É o cálculo de uma integral, né? Isso.
olha, a aula formalmente já está acabando, né? Porque nós estamos no final do horário. Eu vou desligar a gravação e aí quem quiser fazer mais alguma pergunta, eu fico tirando dúvidas agora, tá? Mas assim, formalmente a aula está encerrada, tá? Por causa do horário, né? E vou tirar a tua dúvida agora, se mais alguém quiser, eu estou aqui, tá? Deixa eu desligar a gravação aqui para